Muito gostoso, né? Saber dessa vida imerecida que a gente recebe. Essa vida que não era para nós. Nós estávamos separados de Deus pelo pecado, o pecado que entrou no início de tudo. Mas Cristo restaurou essa possibilidade que a gente tem. E são processos de vida, processos de um dia a dia, processos que acontecem em tudo que a gente faz. E hoje a gente vai dar uma passeada dentro de 1 Samuel. 1 Samuel 16, nós vamos ver um personagem muito conhecido, um personagem que eu acho muito fera. Eu não vou nem olhar para cá aqui, porque se eu olhar aqui para o lado de cá, aqui a Joyce vai saber que é de Davi, né? Daí ela já está ali com o pompom, né? Joyce apaixonada pela história de Davi, e Davi é um homem espetacular, um homem exatamente segundo o coração de Deus. Só que da mesma forma que nós, ele também passou por processos na vida dele. E algo muito gostoso que eu quero convidar vocês a acompanhar um pouquinho nessa meditação, nessa noite. Mas antes eu queria convidar você a baixar sua cabeça para a gente orar. Deus querido, obrigado. Obrigado por mais essa noite. Obrigado por esse privilégio que a gente tem, Senhor, de estar na Tua presença. Obrigado pelo privilégio que a gente tem de ouvir da Tua palavra, Pai querido, de saber aquilo que Tu quer para o nosso coração. E é isso que nós pedimos nesse momento, Senhor. Abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, Senhor, abre o nosso coração, para que a gente possa escutar daquilo que Tu tem para mim e para cada um que aqui está presente, Senhor Deus. Nós repreendemos qualquer tentativa do inimigo de nos atrapalhar, de nos distrair, Senhor. Ele não tem espaço aqui, Senhor, mas bem pelo contrário, que Teu Espírito Santo esteja andando aqui nessas cadeiras, abrindo o nosso coração e o nosso entendimento. É isso que nós oramos em Teu santo e maravilhoso nome. Amém. Davi, um menino, se torna jovem, guerreiro, se torna rei, um homem segundo o coração de Deus. E esses processos começam com uma subida. Vamos ver lá em 1 Samuel 16, a partir do versículo 1, no versículo 1 diz assim: o Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos seus filhos, um dos filhos dele, para ser rei. Ou seja, Deus não queria mais saber de Saul, aquele homem que foi ungido rei por Deus. Deus escolheu ele para ser o primeiro Deus de Israel, mas um homem que perdeu a sua consciência, perdeu aquilo que Deus, que era a presença de Deus, resolveu escolher uns caminhos diferentes. E Deus se cansa disso e manda Samuel: vai lá e escolhe um novo rei. E daí nós chegamos lá no versículo 6, que vai dizer assim: Samuel vai até a casa de Jessé, estava com medo de Saul matar ele, leva lá um boi, né, para fazer uma oferta, vai até lá na casa, chega na casa e manda: chama seus filhos, se santifiquem que nós vamos fazer uma oferta a Deus. E chega lá, e daí no versículo 6 diz assim: quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: esse homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é o que o Senhor escolheu. Mas o Senhor
disse: não se impressione com a aparência, nem com a altura desse homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Eles olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Samuel vai até a casa de Jessé para escolher um novo rei. Ele se depara com quem? Com um dos filhos de Jessé, um homem grande, bonitão, que nem eu assim, né? Que nem o Gabriel Ferrari aqui, ó. Os caras assim, ó, academia, né? Daquele jeito. Chega lá, viu? Mas Deus diz para ele assim: esquece esse menino aí, isso aí não dá certo não, já foi. Não era isso. Deus olha o coração. Mas na frente passa todos os outros filhos, vão passando, vai escolhendo e diz: não, não é esse, não, não é esse, não, não é esse. E daí, lá no versículo 11, nós temos o quê? E perguntou a Jessé, mais uma vez Samuel perguntando ao pai: você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: tenho sim, tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então manda chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Esse versículo 12, eu acho ele muito interessante, porque quando a gente vai para o hebraico, quando a gente pega o hebraico natural, ele diz assim: então mandou chamá-lo e fez ele entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Só que esse boa aparência, no hebraico, não é só uma fisionomia bonita, não era só, tipo assim, de boa aparência, mas ele era de boa presença, ele era agradável, era bom estar com ele, era gostoso ter a companhia, era conveniente estar do ladinho dele, sabe? Era bom de estar do lado de Davi. Esse era o menino escolhido por Deus para ser rei, uma pessoa que era agradável. Quantas vezes nós temos sido agradáveis aonde a gente está? Quantas vezes a gente tem tido essa referência de ser uma pessoa agradável? Quantas vezes tem tantos como eu que chegam em casa de cara fechada, emburrado, marrento? Mas não, Davi, ele transbordava aquela boa convivência. Era gostoso de estar ao lado dele, e Deus diz: unja esse menino. Esse menino não tinha nada mais, nada menos do que, na época, a gente não consegue precisar certo a idade dele, mas ele deveria de ter entre seus 13 e 16 anos de idade. Essa era a idade que Davi tinha quando ele é ungido rei. O início da ascendência, o primeiro processo da vida de Davi. Ele começa a subir. Acompanhe comigo. Versículo 14. O Espírito do Senhor saiu de Saul. Ou seja, Davi foi ungido, o Espírito de Deus, o Espírito Santo teve com Davi a partir daquele momento, certo? E ele se afasta de Saul. E um espírito mau, mandado por Deus, começou a atormentá-lo. Então os empregados de Saul lhe disseram:
Senhor, sabemos que um espírito mau, mandado por Deus, está atormentando o Senhor. Mande, e nós iremos procurar um homem que saiba tocar lira. Assim, quando o espírito mau vier sobre o Senhor, o homem tocará a lira, e o Senhor ficará bom de novo. Saul ordenou: procure um homem que toque bem lira e o tragam aqui. Um dos seus empregados respondeu: Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico, e ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Imagine, olha a ascendência de Davi. Um menino que cuidava das ovelhas, Deus o escolhe para ser o novo rei, ele recebe o Espírito de Deus, e os dons de Deus começam a se revelar através dele. E ele começa a ficar conhecido. Ele não é mais só um menininho que foi até mesmo deixado de lado lá no início, né? Não, deixa lá nas ovelhas. Ele deixa de ser aquele menininho e se torna um soldado de boa aparência, tocador. Imagine, e ele o que acontece com ele? Ele é chamado para vir trabalhar com o rei. A presença de Deus estava com Davi. Ele se permitiu ser utilizado pelo Espírito de Deus. Ele foi ungido. Assim como nós, quando tomamos a nossa decisão de mudar de vida e ter um propósito com Deus, nós escolhemos viver com Deus, e nós temos a possibilidade de nos batizarmos, de proferir a nossa fé e deixar que Deus nos use como instrumentos, como templos do Espírito Santo. Nós também temos a possibilidade de dar a liberdade que Deus haja na nossa vida e através de nós. E aí vem a minha primeira pergunta. Davi ficou reconhecido. Por quê? Porque a presença, o Senhor Deus está com ele. A presença de Deus é visível em você? A presença de Deus é visível através da tua vida? Quando você chega num ambiente, as pessoas reconhecem que você tem a presença de Deus, ou você é mais um dentro desse ambiente? Quando você está na escola, quando você está no trabalho, quando você está na faculdade, quando você está no teu dia a dia com as pessoas, a presença de Deus é reconhecida em você? Como tem sido nós, como templos do Espírito Santo? Mas o processo de ascendência de Davi continua. Vejam comigo, versículo 22. E mandou a seguinte mensagem a Jessé. Isso daí já é Saul dizendo, né? Mandando uma mensagem para o pai do Davi. Eu gostei de Davi. Deixe que ele fique aqui a meu serviço. Imagina. É a mesma coisa. O Lucas, bonitão, né? Fortão, tocador de viola. De repente o presidente liga para o pastor Helmut e diz assim: ó, pastor, deixa esse menino aqui comigo trabalhando um pouquinho, deixa ele tocar uma viola aqui para mim, que deu certo, deu bom, deu liga, ficou filé. Foi isso que aconteceu com Davi. Era o rei Saul. O cara começou a conviver nada mais, nada menos do que dentro da casa do rei Saul. Era o rei Saul, era o Deus de Israel, era o rei de Israel. Cara, imagina, que coisa boa. Imagina você aí, com seus 15, 16 anos de idade, Ferrari lá,
tocando uma guitarra para o Bolsonaro lá hoje, para o nosso presidente. E aí? Vou fazer aquele solinho. Cara, imagina. Era isso que aconteceu com esse menino. É uma ascendência, é um primeiro processo que aconteceu na vida dele. Só que, vejam comigo, 1 Samuel 17, lá, os versículos 12. Davi era filho de Jessé, do povoado de Efrata, que ficava perto de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos. No tempo que Saul era rei, Jessé estava bem idoso. Os seus 3 filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo Abinadab e o terceiro Simeia. Davi era o filho mais novo. Enquanto os 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Pô, que é isso? O cara foi ungido rei, foi lá convidado para ficar dentro da casa de Saul, e o cara voltava lá para cuidar da ovelha do pai dele. Cara, assim, ó, imagine só o tamanho da responsabilidade desse menino. Indiferente de toda essa ascensão dele, desse primeiro processo de crescimento, ele tinha a noção do trabalho que ele precisava fazer. Ele continuava cuidando das ovelhas do seu pai. Ele ia até o acampamento de Saul, estava lá com Saul, tocava a harpa, mas depois ele voltava para cuidar das ovelhas do pai. Responsabilidade. É a mesma coisa, né? Daí o presidente liga lá para o Lucas: Lucas, bora fazer uma noite de viola aqui. Chegou lá, daí o Lucas diz assim: não, peraí, eu vou na sexta. Vamos fazer sexta, porque sábado, depois do almoço, eu tenho que voltar embora, porque domingo de manhã eu tenho ensaio aqui, porque nós temos louvor de noite. É a responsabilidade que ele tem. Ele sabia disso e continuava a manter dessa forma. E daí, dentro desse processo, agora nós começamos a ver que nem tudo foi coisas boas na vida de Davi. Por quê? Veja comigo lá no versículo 28, de 17, 1 Samuel 17, o capítulo 28. O versículo 28 diz assim: Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o conversando com os soldados, então ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido. Você veio aqui só para ver a batalha. Esse momento aqui está acontecendo exatamente no momento em que Golias está desafiando todo o exército de Israel. Todo o exército. E Davi foi lá levar comida para os seus irmãos. O pai dele tinha pedido uma prova de que eles estavam bem. E ele vai lá e leva a comida e está lá conversando. E ele escuta Golias lá dizendo: ei, seus bacana, quem é que vem lutar comigo aqui? Vem para o X1, vamos nós dois aqui, vamos ver como é que nós resolve. Está lá, Golias desafiando todo o povo. Todo mundo. E todo mundo com medo daquele gigante, 3 metros de altura, o cara que dá 4 de mim, né? Um trator, e aí? E ele vê essa situação, está lá conversando e ele começa a ser rebaixado, desprezado por seu irmão, para os mais velhos. O que você está fazendo aqui, seu metido? Vai lá cuidar das tuas ovelhas. Vai lá, menino. Vai, seu piá, vai para lá, vai para o teu canto. E o pior de tudo é que não para ali. Olha comigo no versículo 33. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho, e ele tem sido soldado a vida inteira. O próprio Saul, que estava ali, recebia lá de Davi lá, tocando lá
sua harpa, alegrando. Saul chega e diz isso para aquele menino: ei, tu é um piazinho, o que você quer aqui? Você está doido da cabeça? Ele começa a ser rebaixado. Processos acontecem na nossa vida, e vão sempre estar acontecendo. Às vezes, nós vamos estar no alto, e às vezes vão ter pessoas que vão nos jogar para baixo. Tem situações que vão acontecer na nossa vida e que vão nos levar para baixo. Mas sabe o que é legal de Davi? Davi era um homem, um menino, um rapaz, segundo o coração de Deus, e ele tinha a presença do Espírito Santo, do Espírito de Deus com ele. E ele responde o quê? Qual foi a resposta de Davi nesse momento? Ele diz assim, lá no versículo 34, meu Senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos, eu vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Davi sabia a quem ele podia recorrer. Ele não era um qualquer, não. Ele sabia que o Espírito de Deus estava com ele. Ele sabia que aquele processo, mesmo ele sendo rebaixado, mesmo ele sendo desprezado, menosprezado, jogado de lado, dizendo assim, tu é um menininho. Mesmo assim, a resposta dele, eu tenho Deus vivo do meu lado. E esse cara aí pode ser o armário que ele for, mas ele é pagão. Ele está desafiando um Deus que faz milagres. Esse era Davi. E o nosso posicionamento tem sido qual? Nos momentos difíceis? Ou nos momentos bons? Como tem sido? O que a gente tem feito? O que eu e você fizemos nos momentos que as coisas estão ruins? Davi deu essa resposta. E Davi tinha nesse momento nada mais, nada menos do que 20 anos de idade. 20 aninhos. No início de tudo. Em plena juventude. Processos vão acontecendo na nossa vida. Ele esteve no alto, foi menosprezado, e depois aparece um terceiro processo na vida de Davi, que a gente vai ver lá no capítulo 18, no versículo 6, diz assim: quando os soldados estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para encontrar o rei Saul. Elas cantavam canções alegres, dançavam e tocavam pandeira e lira. Alegravam-se e cantavam assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E Saul não gostou disso. Ficou muito zangado. E disse: para mim as mulheres deram 1000, mas para Davi deram 10.000. A única coisa que está faltando agora é ele ser rei. E desse dia em diante, Saul começou a ter ciúmes de Davi e desconfiar dele. Um terceiro processo começa a acontecer na vida de Davi. Uma perseguição implacável. Um menino ungido como ser o novo rei, ajuda a derrotar o exército filisteu, mata aquele soldado, põe para correr todo mundo. Só que o coração de Saul foi perturbado por ciúme e começa a perseguir a Davi.
Às vezes, nós, durante a nossa vida, passamos por momentos assim. Momentos de perseguição, momentos que nós somos perseguidos, às vezes na escola, no nosso trabalho, até mesmo pela nossa própria escolha de sermos cristãos. Somos deixados de lado nos grupos, somos colocados à prova no nosso trabalho. Ei, estamos aqui, reunião da empresa, vamos tomar uma cervejinha, vamos dar uma saidinha depois, vamos para outro lugar. Você não é parceiro para estar junto mesmo, né? Deixa de lado aquele ali não precisa nem convidar mais, deixa ali, nem chama para janta. Quantas vezes nós passamos por situações dessa forma? Quantas vezes nós somos perseguidos em pequenas coisas no nosso dia a dia? E com Davi não foi diferente. Mas sabe o que eu acho lindo? Cara, é muito joia. É muito joia ver tudo o que acontece na vida de Davi. E lá em 1 Samuel, depois no capítulo 24, eu encorajo vocês a lerem com calma. Por quê? Porque chega num momento de perseguição, onde Saul sai atrás de Davi, e lá no capítulo 24 relata exatamente o que aconteceu, porque chegou um momento, Davi escondido com 500 homens junto com ele, 500 soldados que Davi achou como aliado, eles estão escondidos dentro de uma caverna, estão lá, escondidinhos, fugindo de Saul, Saul com 3.000 homens, perseguindo lá, e Saul entra dentro dessa caverna, onde Davi estava. Onde Davi estava, Saul entra, para fazer suas necessidades. E Davi tem a possibilidade de matar esse homem. E os soldados lá no fundo da caverna, encorajando ele, vai lá, mata. E ele vai lá e tira um pedaço da túnica de Saul. E depois que Saul sai para fora, Davi sai para fora também, e levanta sua voz e diz assim: Saul, por que você está me perseguindo? Eu podia ter te matado. Os soldados dele questionaram: por que você não matou? Eu não matei, porque ele é um homem ungido por Deus. Se alguém tem que tirar ele do trono, não sou eu, é Deus. Só que em todo esse momento, a gente pode ver lá depois no Salmo 57, ele fala: ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois eu em ti procuro segurança. Na sombra das tuas asas eu encontro proteção. Versículo 6, depois assim: os meus inimigos armaram uma armadilha para me pegar, e eu fiquei muito aflito. Fizeram uma cova no meu caminho, mas eles mesmos caíram nela. Davi, em todos os momentos de aflição dele, ele procurava a uma pessoa: a Deus. Era o único lugar onde é que ele encontrava segurança. Era o único local onde é que ele buscava refresco para sua alma. Ele sabia que ele estava sendo perseguido, ele sabia que ele era ungido, ele sabia que ele seria o novo rei. Ele tinha essa revelação e Deus acompanhava ele, e ele vinha numa crescente, mas ele passou a ser perseguido. Ele foi menosprezado, mas ele procurava a Deus. E ele mais uma vez passa dessa perseguição, se livra. Saul acaba morrendo numa batalha com os filisteus. Os filisteus matam a ele, matam a Jonatas, matam aos outros filhos de Saul. Um único filho sobrevive. E ali termina o reinado de Saul. E Davi, ele é naquele momento
ele vai até a cidade de Hebrom, isso já com os seus 30 anos de idade, ou seja, 10 anos de perseguição. Muitas vezes a gente se acha assim, gente, né, adolescente, geralmente o adolescente ou o jovem que está em casa, meu pai está me perseguindo, né? Não, só pode, é perseguição. Meu pai não deixa nem eu sair para me dar um rolê, não deixa eu namorar, não deixa eu sair de carro. São processos da nossa vida. Cada fase da nossa vida tem um processo. E se a gente pula esses processos, são consequências que vão acontecer. Saul deixou de ser rei porque pulou um processo que precisava acontecer. Ele quis fazer o seu papel de profeta, ele quis usar a posição de rei dele para assumir como se fosse o sacerdote. Estava prestando culto para Deus, mas não era ele que tinha que prestar, era o sacerdote que estava lá. Então tem consequências que, se a gente pula processos, vai dar problema. E Davi soube respeitar todos esses processos, cada um deles. Ele foi ungido, ele era o futuro rei, mas ele continuava a cuidar das ovelhas do pai dele. Continuava a fazer o serviço simples que ele tinha que fazer. Ele vence Golias, se transforma num herói do povo israelita. Ele é perseguido, ele tem a possibilidade de matar aquele que o persegue, mas ele não o faz, porque ele procura em Deus a orientação daquilo que ele precisa fazer. Ele procura em Deus o que precisa para o coração dele. Ele se torna rei, ele é coroado rei de Hebrom, mas não por fim ainda rei de Israel. Ele não foi ungido rei de Israel, porque ainda tinha um filho e o primo de Saul que estavam comandando Israel. E ele se torna rei de Judá, na cidade de Hebrom. E ele passa mais 7 anos e meio ainda, até ele ser ungido rei de todo Israel. E mais uma vez, quando ele se torna rei, o que ele faz? Salmo 118, ele festeja. Ele festeja. Primeiro ele chora, né, lá quando ele se torna rei de Judá, ele chora porque Saul foi morto. Mesmo sendo perseguido, mas olha o coração de Davi. Olha que beleza que era, cara. Ele buscava a Deus nos momentos bons, nos momentos ruins. E a gente tem tantos relatos depois do que acontece com Davi. Depois ele cai em pecado. Por mais que ele fosse um homem segundo o coração de Deus, mas ele cai em pecado. Ele se torna um adúltero, um assassino. Mas mesmo assim, ele continua a estar na presença de Deus. Salmo 51 relata exatamente esse momento, quando ele é descoberto, quando é trazido à tona, a posição que ele se joga, ele se humilha diante de Deus e diz assim, eu quero voltar, Deus, para a tua presença, eu preciso de você. Ele sabia em quem ele tinha que buscar as forças dele. Mais uma vez, ele é perseguido por seus filhos, por Absalão. E o Salmo 69 relata exatamente a perseguição que ele sofre e o que ele está sentindo. Mas em todo o momento, ele procura a Deus. Em quem você tem procurado amparo? Aonde tem sido o teu refúgio? Nas tuas forças? Nas tuas amizades? No teu trabalho? Na tua lavoura? Onde você tem buscado essa certeza de vitória? Onde você tem procurado? E muitas vezes a gente tem sido murmurador. A gente tem murmurado. A gente não tem reconhecido que Deus tem para nós algo muito maior. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá
lá em Miqueias. Desculpa, Malaquias, me perdoe. Último livro do Velho Testamento, profeta Malaquias, o capítulo 3, bem na divisa, antes de Mateus, está ali. Malaquias 3, do 13 em diante, começa a falar assim: o Senhor Deus diz: vocês falaram mal de mim, e ainda me perguntam, o que foi que falamos contra ti? Vocês dizem, não vale a pena servir a Deus. Não adianta nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda eu vestir roupas de luto para mostrar a Ele que estamos arrependidos. É fácil notar que os orgulhosos são felizes e a gente vê tudo dar certo para os maus. Quando o Senhor aprova, eles não são castigados. Então, os que temiam ao Senhor falaram uns com os outros, e ele escutou com atenção o que estavam dizendo. E na presença dele foram escritos num livro os nomes dos que respeitavam a Deus e o adoravam. O Senhor Todo-Poderoso diz: eles serão o meu povo. Quando chegar o dia que eu estou preparando, eles serão o meu próprio povo. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. E mais uma vez o meu povo verá a diferença entre o que acontece com pessoas boas e com as más, entre os que me servem e os que não me obedecem. Davi reconhecia que tudo aquilo que ele estava passando era algo para o crescimento dele. Davi se tornou um grande rei porque ele foi moldado. Tantas vezes a gente tem passado por dificuldades, e não é privilégio nosso não, o povo de Israel estava passando por isso aqui da mesma forma. Então não é coisa de hoje. E o povo de Israel murmurava, reclamava: por que eu estou passando isso? Olha lá fulano nem acredita em Deus, fica falando mal de Deus lá, fica só traindo a esposa, fica sonegando imposto, e está bem. E eu aqui que estou fazendo tudo certinho, está acontecendo o que comigo? Olha só. Tantas vezes eu olhei para trás e disse assim: Deus, mas eu estou... Sabe, momentos que eu passei dificuldade com a minha filha, com a Ana, gente, quantas vezes eu olhei para Deus e disse assim: cara, não quero mais saber não. O que eu estou fazendo errado? O que eu estou fazendo? Olha aí. Olha a batalha que está sendo, todo dia, toda semana é um pepino, todo mês é uma coisa. Foram processos que foram me moldando. Processos que foram moldados, não só para mim, mas para ela. Se hoje ela entendeu o propósito que Deus tem para a vida dela, é porque ela foi trabalhada. Ela entendeu o propósito. E da mesma forma, para mim, para Sil, para nós como família, foram desafios. Da mesma forma, Deus tem te moldado. Da mesma forma, Deus quer te preparar para esse momento, para o dia que Ele vier, para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. E nesse momento a gente vai saber que não foi à toa nós termos nos deixado moldar de acordo com a vontade de Deus. Aonde você tem buscado as tuas forças? O que você espera? Da mesma forma, você tem sido um reflexo de Deus aonde você está?
Convidar você a abaixar sua cabeça. Deus querido, Deus amado, obrigado, Senhor Deus, que você trabalha na nossa vida. Obrigado que nós temos o privilégio, Senhor, de termos um Pai que nos mostra, Senhor, aonde a gente tem errado, um Pai que nos mostra, Senhor, aquilo que a gente precisa fazer, um Pai que nos molda, um Pai que não é só abraço, não é só alegria, mas é um Pai que tem a preocupação com a nossa vida. Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de ter a Tua presença. Obrigado pelo privilégio que nós temos de escutar a Tua palavra. Senhor Deus, que a gente possa ser um reflexo de tudo aquilo que Tu tem nos ensinado. Senhor, preenche o nosso coração, porque o nosso coração possa transbordar, que nós possamos sim ser agradáveis, que nós possamos ter um bom posicionamento, Senhor Deus, que seja gostoso, que nós sejamos convenientes, ó Pai querido, preenche o nosso coração para que a gente possa transbordar das Tuas características, Deus amado. Mas que acima de tudo, Deus querido, assim como Davi procurava refúgio em Ti, que a gente saiba, Senhor Deus, que Tu é o nosso guia, que Tu é quem nos direciona, Senhor Deus, que Tu é quem coloca a Tua presença em nós, ó Pai querido. Que Tu, Senhor, quer nos moldar e transformar a nossa vida, Senhor, dia após dia. Que a gente possa reconhecer o Teu trabalhar em nós. Que a gente possa reconhecer, Senhor Deus, cada dia essa situação, e que indiferente da situação onde a gente esteja, Senhor Deus, que a gente busque em Ti, que a gente busque nos alegrar contigo, buscar refrigério em Ti, buscar em Você forças, Deus querido, trabalha no nosso coração. Deus, que cada um saia daqui encorajado, Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo, a viver uma semana, Senhor, conforme aquilo que Tu tem para nós. Deus, é isso que eu oro, em Teu santo e maravilhoso nome. Amém.
possamos saber que os processos que passamos por nossa vida são necessários para chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Amém? Vá com esse pensamento para a semana, tenha uma ótima semana, dê um abraço na pessoa ao seu lado. Deus abençoe sua vida. E vai ter cachorro quente lá, preparado com muito carinho pelos jovens.